Fora de Portugal, temos o Bluewater, que é um dos grandes centros comerciais do Reino Unido. Reparem só o ABL de 202 mil metros quadrados. Nós, quando pensamos que o nosso Colombo é gigantesco e que tem 127 mil metros quadrados da ABL, este tem quase o dobro dos metros quadrados do Colombo e um layout também bastante interessante por módulos e com muitas grandes superfícies, como lojas de grande dimensão. Aliás, é uma das características, não é, Rafael? Sim. As lojas aqui são muito maiores do que habitualmente são as lojas de Este centro caracteriza-se por ser um centro completamente fora da cidade. Portanto, é um centro regional, mas é um centro completamente out of town. Para se ir lá tem que sair completamente de Londres. Não é seguramente o paradigma da qualidade daquilo que é um shopping em Inglaterra hoje em dia, porque temos shoppings como o Westfield, que claramente são, do ponto de vista conceptual, mais interessantes. Mas este tem como característica o facto de ele ter sido francamente inovador até no mercado inglês, quando apareceu, e de ter um espaço fortíssimo, ou ter uma densidade fortíssima de lojas âncora que mais nenhum tem. Em termos daquilo que são os tais department stores, não é? Elas estão todas lá. Está lá o Marks & Spencer com uma loja enorme, está lá o Russell Fraser, está lá o John Lewis, estão lá todas estas grandes lojas de departamento que continuam no Reino Unido a ser muito fortes. Exato. Aqui está o Bullring de Birmingham, que já há pouco falámos. Que é um centro de cidade, curiosamente, apesar de ter... Com esta dimensão de 202 mil metros quadrados. Exatamente. Não é? E o Madrid-Xanadu, este fica à entrada de Madrid quando se vai de Portugal, tem a grande âncora do El Corte Inglês, tem uma zona de... Aliás, penso que a pista de ski neste momento foi desativada, ou não, ou continua? Não tenho noção, não sei. Acho que tive a informação de que esta pista tinha sido desativada, mas... Eu sei, este centro comercial foi desenvolvido numa lógica de se assumir e se posicionar como um dos centros de lazer, o centro de lazer da Grande Madrid. O principal driver era, de facto, o lazer. E apostou-se muito na lógica de tirar partido desse lazer também para ultrapassar questões ligadas às restrições de abertura, porque em Madrid mesmo os centros comerciais também tinham restrições de abertura, exceto se fossem destinos turísticos, portanto com todo este lazer configurava o padrão de um destino turístico. Eu sinceramente não sei se a pista está a funcionar ou não neste momento, mas eu sei que está longe de ser o sucesso que se pensou que poderia ser. Embora geralmente este tipo de drivers, de âncoras como as pistas, recordo o Cascais Shopping também começou por ter o pista de gelo. Exatamente. Portanto, a primeira pista de gelo em Portugal, no nosso país, foi o Cascais Shopping, e funcionou ainda durante 2 ou 3 anos. Aliás, é exemplo do que tinha sido feito lá no Brasil também. Não sei se no Barra Shopping, se no outro qualquer, porque recordo-me que na altura os sócios brasileiros sugeriram fazer a pista exatamente com esse objetivo, mas já com a ideia de desativá-la depois passado, digamos, a primeira fase. Cá em Portugal voltou a ser feito também no Cidade do Porto, em Viseu, portanto, houve mais alguns exemplos de pistas de gelo. Hoje em dia percebeu-se que claramente não é uma operação que possa funcionar em termos contínuos. E que já não tem a atração, não tem a atração que devia ter. E chegamos, para terminar aqui esta viagem pelas tipologias, ao Freeport. O Freeport é um centro comercial diferente, não é um centro comercial retalhista, é um centro comercial dos industriais, das fábricas, não é? É um outlet, um shopping center outlet center, shopping center. Portanto, é um centro comercial de lojas de fábrica, que teve também um período conturbado, logo no início, por várias razões, mas que nos últimos anos teve um processo de regeneração e de desenvolvimento notável e neste momento está a criar uma nova zona dedicada às lojas de luxo, que irá, de certa forma, também mudar um pouco a face da oferta deste tipo de equipamento comercial. E isso vai acontecer porquê? Porque, tal como acontece com quase todos os centros comerciais, neste momento constata-se que grande parte dos clientes, pelo menos aqueles que mais compram, são clientes estrangeiros provenientes ou de Angola, ou da Rússia,
ou da China, e são aqueles que têm mais apetência também pelas marcas de luxo. E por isso vai ser uma nova âncora, aquela nova fase. Além disso, este centro comercial eu acho muito interessante porque faz uma coisa também que eu acho que quase todos os centros comerciais deviam fazer, que é ter uma academia para os lojistas. Desenvolve ações de formação específicas para os lojistas e para os colaboradores dos lojistas de uma forma continuada e ao longo dos anos, e sem custos para os lojistas. E isto é um valor acrescentado que, de facto, os lojistas, que geralmente se queixam sempre de que os centros, não é, são uma espécie de sanguessugas, não é? Estão sempre a sugar dos lojistas, aqui é uma forma de dar, não é? E de não apenas de tirar. Tenho as minhas dúvidas, porque a Sonai Sierra foi pioneira nisso e nós fizemos isso há Mas a Sonai Sierra tem alguma academia? Tivemos. Tiveram. Fizemos okay. formação para lojistas. Também para os lojistas? Sim, para colaboradores lojistas e chegámos à conclusão que, do ponto de vista da sua repercussão, não era interessante. Mas não havia adesão dos lojistas? Havia uma adesão limitada por uma razão, fundamentalmente, que tem a ver com a disponibilidade de staff dos lojistas para poderem participar em ações de formação. Okay. É sempre muito limitada. A maior parte dos lojistas tem staffs mínimos para as necessidades máximas, digamos assim, e torna-se sempre muito complicado disponibilizar para que eles façam. Em segundo lugar, a rotatividade é muito, muito grande. Em terceiro lugar, se não houver da parte dos lojistas também uma adesão efetiva a estes processos e que eles próprios depois possam desenvolver in-house os seus próprios programas e o acompanhamento de tudo isto, torna-se muito complicado. Mas na realidade, hoje em dia, os grandes grupos, os principais grupos retalhistas, todos eles já têm programas de formação e de integração e nota-se a diferença entre aquilo que é o serviço ao cliente prestado hoje numa loja versus o que era há 15 ou 20 anos atrás, não tem comparação possível. As coisas mudaram muito. Muito bem. E chegamos, digamos, à síntese das razões ou dos fatores que explicam o sucesso desta indústria dos centros comerciais, que não é um sucesso apenas aqui em Portugal, é um sucesso praticamente em todo o mundo. Só este slide que aqui está dava para uma conferência, não é? Nós temos 7 telegráficos e o mínimo indispensável sobre cada um destes fatores, mas que são perfeitamente pacíficos. Se pensarmos aqui começando aqui pelo último, não é? Este interesse, que já não é de agora, que já vem de há vários anos, dos investidores institucionais, dos fundos, etc., explica-se precisamente pelas razões que o Rafael há pouco começou a desenvolver. É, efetivamente, um investimento que tem uma margem de segurança apreciável, superior à maior parte dos investimentos que hoje existem. Pelo menos no setor imobiliário. Pelo menos no setor imobiliário. E tem também uma taxa de retorno extremamente interessante. E, portanto, estes dois fatores conjugados, é óbvio que despoletam o interesse por parte dos investidores. Depois é também um fator de renovação urbana, obviamente. Quer dos centros de cidade, quer das periferias, quer dos bairros, os centros comerciais podem efetivamente ser um instrumento extraordinário de renovação e de alavancagem de certas zonas das cidades. Nós temos exemplos cá em Portugal. Temos alguns. O Vasco da Gama, o próprio os armazéns do Chiado, no âmbito daquilo que foi o processo de reconstrução do Chiado, da Baixa. Portanto, há alguns exemplos. Aveiro, por exemplo, o shopping de Aveiro. Junto ao Rio. Sim, exatamente. Portanto, há um conjunto de projetos cá que, de alguma forma, mas obviamente não são tão icónicos como outros projetos a nível internacional, como, por exemplo, o Liverpool One, ou projetos desse tipo, que são, de facto, em termos de dimensão, enormes e fatores integrados no próprio regeneração de grandes zonas urbanas com uma perspectiva comercial. Até porque isto depende também muito do empenho e do interesse que as autarquias locais tenham em renovar certos espaços através e dos investidores. E dos investidores. Sim.
Depois as rentabilidades, isso poderás falar tu melhor do que eu, quais são as rentabilidades dos centros comerciais. Isso fica para outra sessão. Mas são rentabilidades obviamente interessantes, senão não havia, obviamente, estes investidores. Eu aí na entrevista que sai aí no Hoje falo nessas rentabilidades e digo que rentabilidades para estes investidores podem dar à volta dos 8, 9, 10%. E, portanto, não há nenhuma aplicação, não há nenhum investimento hoje que se possa fazer sem risco que tenha este tipo de rentabilidades. Não há, nem todos os shoppings são assim, não é? Sim, claro. Há shoppings que, obviamente, apresentam performances que não permitem esses níveis de rentabilidade. Claro, sem dúvida nenhuma, até porque a oferta que existe nos shoppings não é só a dimensão, não é só, digamos, os layouts ou as suas características são diferentes, obviamente também as rentabilidades. Embora eu deva dizer o seguinte, nós aqui em Portugal conseguimos, de certa forma, eliminar uma tipologia que se chamava centro comercial, mas que na realidade não era centro comercial. Os famosos condomínios comerciais. Porque nós começámos, precisamente na década de 80, a ter não verdadeiros centros comerciais, mas sim condomínios comerciais. Eles foram, pouco a pouco, desaparecendo do mercado, fechando. Ainda temos um no Porto, por exemplo. Alguns. Eu lembro-me de um estudo feito... O Brasília. Um estudo feito durante a década de 90 do século passado pelo Observatório do Comércio, segundo creio, que apontava para números na casa dos 800 e qualquer coisa condomínios comerciais em Portugal. E quando eles queriam caracterizar o universo dos shoppings, juntavam-lhes os condomínios comerciais e então eram 800 e tal. Nós olhávamos para aquilo e ríamos, não é? Claro. Não, mas felizmente foram desaparecendo porque não tinham efetivamente espaço no mercado. Depois houve, e há, e continua a haver, tirando destes últimos anos, como já há pouco mostramos, uma expansão rápida e bem consistente do setor. Este aspecto também é muito importante. O Auchan, o Continente, o próprio Jorge Martins começaram a usar os shopping centers como também um dos seus fatores de expansão. Portanto, não se limitavam a abrir lojas supers ou hipermercados, abriam lojas supers e hipers inseridas em complexos de maior dimensão e esses complexos eram exatamente os centros comerciais. Depois também é inegável que o cliente do shopping é um cliente jovem, um cliente ativo e um cliente que efetivamente também gasta dinheiro. Embora, obviamente, nós encontremos toda a heterogeneidade de cliente e todas as idades, e todos os níveis sociais e profissionais num shopping center. Mas aquilo que caracteriza em termos de consumo é efetivamente um cliente jovem, não necessariamente um adolescente, mas um cliente jovem na casa dos 30, dos 40 anos, um cliente muito ativo. E depois, obviamente, a natureza global, multifacetada e dinâmica dos centros comerciais e todos estes fatores juntos, penso que são mais que suficientes para explicar o sucesso dos centros comerciais.